A música nordestina é parte de mim, como eu sou parte da cultura popular nordestina. É muita coisa, o forró pra mim é muita coisa. Quem me mantém vivo hoje é o forró. Sem dúvida, ele pode-se dizer que é a trilha sonora do nordestino. É uma música que faz parte do dia a dia da gente, né? Você vai trabalhar, tá lá no carro, tem um forrozinho tocando. O cara vai lá no ônibus, o motorista tá lá ouvindo um forrozinho também. Aí tem um negócio para todos, forró. Não, vem de forró bodó. Forró bodó. Inclusive dos cangaços falavam do forró bodó. É a identidade do Nordeste, é o forró, né? É a nossa música. É realmente quem nos representa, né? Eu sou nordestina, do sertão, criada praticamente em Campina Grande, a terra de Jackson do Pandeiro, onde Marinês também morava e reinava. E toda essa região do Nordeste, desde sempre, a gente cresceu ouvindo Gonzaga, ouvindo Jackson, ouvindo os trios. Tem uma música de Dominguinhos com Gil que fala por ser de lá do sertão, lá do Cerrado, lá do interior do mato, né? Não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo. Nós temos nossa história cultural e dos costumes, né, das tradições, que vai da música aos ritmos até a cultura culinária e o jeito da dança, então que tem que ser de lá para abraçar isso com verdade, tem que ser de lá. E assim mesmo é tão complexo a música nordestina, é tão cheia de variantes assim, é tão diversa nos seus ritmos, é múltipla nos seus ritmos, que às vezes eu tenho que estudar. Por exemplo, eu quero cantar Jackson do Pandeiro, às vezes eu tenho que estudar, eu vou ouvir e dizer, opa. Eu tenho duas formações. A primeira formação é uma formação da cultura ibérica, da cultura do sertão profundo, que eu sou do Agreste, perto do sertão. É dessa cultura dos violeiros, violeiro que toca um cabra de lampião, pro nome pilão deitando. Eu mesmo fiz martelos agalopados, né? Quando eu canto, seu coração se abala, pois eu sou porta-voz da incoerência, desprezando o seu gesto de clemência, sei que o meu pensamento lhe atrapalha. Isso aqui provém de quê? De cantadores. Meu avô fazia também isso. Versos de improviso. Meu nem improviso foi. Fazia, ele e tio Lucilo brincavam de ser cantador, e eles mesmo tinham cordéis dele, e meu avô fazia versos de improviso também. Os vaqueiros a cantar andando pela caatinga, inclusive meu filme, A Luneta do Tempo, tem isso. Eles cantando, né? E eles cantam. Aí eles cantam e fazem até uma harmonia. E eu ouvia essa história numa fazenda de Riachão. Essa coisa ia entrando dentro da minha cabeça e aí depois a coisa ficou dentro da minha alma. Adeus, culpado Virgulino. Adeus, Severo Brilhante. Quem manda em nós é o destino. A gente se encontra adiante.
Existe uma série de processos históricos, né, que o Nordeste veio passar desde o descobrimento e existe uma influência interessante que é a cultura ibérica, né, que aporta aqui no Nordeste, né, e essa cultura musical, né, ela vai adaptar-se muito bem aqui, né? Então, por exemplo, existe também um período, né, que se não me falha a memória, mais tardar 1835 por aí, né, onde vai haver aqui no sertão a passagem de soldados alemães, né, em retirada ao Paraguai, e daí eles vão trazer as sanfonas de 8 baixos, que inclusive aqui no sertão ela vai passar por uma adaptação, e o sertanejo ele vai mexer em toda a mecânica desse instrumento para que ela se adapte à sonoridade aqui da região. A sanfona é um instrumento caro e pouca gente podia comprar uma sanfona. 8 baixos não, 8 baixos a pessoa pegava um pedaço de madeira, como esse aqui, cortava, daqui a pouco estava, né? Se eu pego essa sanfona, eu pego aquela, pego essa aqui, qualquer uma sanfona dessa, até aquela pequenininha que está ali, se eu pegar, ela vai ter o mesmo timbre, a mesma afinação. 8 baixos não. 8 baixos, cada um desse tem várias afinações. Abrindo é um som. Fechando é outro som. Tem isso aí, porque cada sanfoneiro de 8 baixos da época tocava com um timbre diferente. Essa afinação que hoje é tradicional, que desde que eu me entendo de gente, que eu já procurei, conheci e conheço todos grandes tocadores de 8 baixos, né? E até hoje ninguém descobriu quem inventou essa afinação. Ele é uma coisa pequeno, como diz o ditado, é pequeno e chato. É um instrumento totalmente artesanal. Ele não aceita essa coisa, sabe? Como diz o ditado de hoje, politicamente correto, bem certinho, sabe? Tem que ser, você tem que trabalhar com o ouvido. Corno de 8 baixos é um instrumento difícil de tocar. Por isso que hoje em dia está ficando extinto, por causa que ele é complicado de tocar. A nova geração não está se interessando a sanfona de 8 baixos. Porque a sanfona de 120 é mais fácil de tocar, cantar e tem mais recursos do que 8 baixos. O Gonzaga ele é o grande divisor de águas, então ele já acompanhava o Januário, o pai dele, o velho Januário, que era um extraordinário tocador de fole de 8 baixos. Além de tocar 8 baixos, ser o melhor tocador daquela região, ele também consertava esse tipo de instrumento e ele já tocava todos esses ritmos, né? O forró, nesse formato de trio, né, triângulo, zabumba e sanfona, né, ele surge a partir de Gonzaga. Pode ser falado zabumba, ela é um bumbo. E ela tem algumas afinações diferentes, né? E ela é tocada com uma maceta, chama-se maceta. E aqui, embaixo, chama-se bacalhau. O bacalhau, a função dele é fazer as notas agudas. É o contraste do grave. No caso, no baião, ele ficaria... Ele fica dando essa variação, esse contratempo,
Depende do que você está tocando, porque se toca até samba, se toca gafieira, toca machixe, toca tudo, toca frevo com zabumba, né? O triângulo, o que dá o tengo-lengo, tengo-lengo, tengo-lengo. O triângulo entrou no Brasil através das igrejas católicas que usavam o triângulo pelo fato de ser um instrumento muito agudo, ele lembrar o som do sino. Em algumas paróquias usavam o som do triângulo, que lembra o som do sino, e eles usavam para anunciar algumas coisas que tinha na catedrais, nas igrejas. E na rua ele foi usado de diversas formas. Inclusive, quando Luiz Gonzaga introduziu o triângulo na zabumba, o triângulo junto com a zabumba, foi numa passagem que ele fez aqui no Recife. Ele viu um menino vendendo um cavaco chinês, é um doce, numa bicicleta, e ele viu o menino fazendo aquele sonzinho com o triângulo, compassado, aquilo, e ele se encantou com aquele som agudo. E era o que ele precisava para fazer o marido da zabumba. Desde que eu me entendo de gente, que eu ouço Luiz Gonzaga e sei que ele é o rei do Baião, e sei que ele é o nosso mestre, e sei que ele detém em si esse poderio, vamos dizer assim, quase 80 anos na estrada, de sertão a sertão, na cidade também, até fazer parcerias com Gonzaguinha e até se tornar internacional. Luiz Gonzaga, então, ele traz como pilar principal o baião, né? Tanto é que ele é consagrado como rei do baião. E, a partir disso, né, ele passa a desenvolver os outros ritmos, todos esses que já se tocavam no sertão nordestino. Forró é o nome genérico. Existem vários gêneros dentro do forró. Então, dentro do forró vai existir o baião. Quando olhei a terra ardendo, tum, 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 tum. Vai existir a marcha do São João. Seu Luiz Gonzaga, olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Tá. Vai existir o coco, vai existir o shot. E você vai encontrar chachado. O chachado é o chachado da Paraíba, o chachado que diz que vem, diz que é da Paraíba, mas também que diz que vem dos cabas do Lampião. Chachado. É um tipo de uma coisa que você tá dizendo e privilegiando o quê? O tic-tic-tic-tic-tic, sabe? E Gonzaga, desde menino, tinha essa paixão por Lampião, né? Pela forma que Lampião se vestia, porque Lampião também era poeta. Tanto é que ele vai trazer também para sua indumentária, essa questão da imagética, a figura do cangaceiro. Ele percebe, então, que a figura do cangaceiro ele pode trazer essa imagem de justiça feita pelas próprias mãos, né? De violência. Então, ele passa a trazer a imagem do trabalhador rural. Luiz Gonzaga foi um grande porta-voz, foi um grande representante. Ele fez, quando ninguém fazia, ele já saía cantando as coisas bonitas, bucólicas que tem no nosso sertão, mas, ao mesmo tempo, denunciando, falando coisas que denunciavam a pobreza, que denunciavam a indústria da seca, que denunciavam uma série de dificuldades que o povo, de privações que o povo sertanejo nordestino sofria. Ele era um artista, assim, sem fronteiras, né? E sem amarras. Como é que é, zabumbeiro? Ah, menino, e esse triângulo? Ah! E com a sanfona o negócio completou! Eu, que trabalho com sanfona há muito tempo, desde menino, né? Comecei com 12 anos a tocar sanfona. Depois comecei a concertar. Então eu venho acompanhando a sanfona mesmo. E aí, naquele tempo, quando eu comecei a tocar, a gente só tocava, o pessoal via, você que é sanfona, vai ter um forró aonde, né? Hoje não. Hoje o forró não tá essa coisa, né? Mas a sanfona tá em cima. Por quê? Porque a sanfona sempre foi um instrumento e será um instrumento que toca tudo. Como dizia o Sivuco. O Sivuco dizia, basta você não ter preguiça. Sanfona é um instrumento tão raro, do jeito que é tocado, vamos dizer assim, no Brasil, que esses meninos, eles são autodidatas, eles nascem tocando. Dominguinho nunca foi numa escola e era um mestre, um gênio.
Você pode fazer uma escola para se estudar Dominguinhos, como pode fazer uma universidade para estudar Jackson do Pandeiro, outra para estudar Vila Lobos, outra para estudar Tom Jobim, outra para estudar Luiz Gonzaga. São as escolas, né? Chega garota assim de 10 anos, 12 anos, com o pai, a mãe. Você fica, mas como é que ele toca? Não, ele pegou a sanfona e começou a tocar Asa Branca e depois foi tocando, tocando. Isso também está sublimado, vem, né? Vem. Eu acho que quando Deus abre esse canal, aquilo desce ali. Então, assim, hoje eu conheço assim, dezenas de sanfoneiros e sanfoneiras. Terezinha do acordeon. Vai fazer comigo, né? Ela, por um tempo, reinou muito, só ela. Muita gente pensa que a gente se encontrou, que eu ensinei ela a tocar, Não, quando eu a conheci, ela já tocava, e diga-se de passagem, muito bem. Só que era casada, né, na época. Aí o marido dela não deixava, não gostava que ela tocasse. Sanfona, amiga, amigo, fole, gemedor. Cante comigo a saudade de um amor, daquele cheiro de flor de Moçambique. Dono de mim, dono do meu bem-querer. Sanfona, amiga, amigo, fole, gemedor. Cante comigo a saudade de um amor, daquele cheiro de flor de Moçambique. Dono de mim, dono do meu bem-querer. O meu cantar é só tristeza e dor. Sem o seu beijo, seu carinho, seu amor, quero de novo toda essa paixão que no meu peito incendiou o coração. Pronto. A minha esposa, é como dizia Luiz Gonzaga, tem uma música que ele dizia, não sei se você já viu, Carolinas, né? Conheci Carolina, ele foi o que estava tocando. Terezinha foi mais ou menos por aí. Eu juntei o útil ao agradável, que não sou boba, né? Quando eu conheci Lula, eu já tocava, né? Eu tocava por aí, já fazia alguns barulhos. E depois vim só aperfeiçoar, né? Com Lula eu aperfeiçoei, né? Não que ele me ensinou, eu que captei com o ouvido, porque ele sempre era assim. Lula, mostra isso. Não, você tem capacidade de fazer, de descobrir sozinha. Ele sempre forçou, assim, que eu procurasse exercitar mais, né? Quando eu comecei a tocar aqui, assim... a gente saía com um acordeão na rua, as pessoas ficavam dizendo piadas, né, com a gente, né? Vai tocar onde? Você quer brincando. Os jovens não queriam tocar sanfona, os jovens queriam tocar guitarra, violão. E hoje, graças a Deus, os jovens tocam sanfona, querem aprender. Cada vez mais tem crianças querendo aprender a tocar sanfona. E jovens, isso é muito bom, porque é a continuidade, né? Eu tenho certeza que sempre vai existir, num cantinho de parede, numa casa qualquer, uma sanfona, um zabumba e um triângulo. Vem pra mim, tô quase doida de saudade de você, meu doce bem, quero sentir aquele cheiro que só você tem. Eu fiz essa música e Dominguinhos cantou comigo num trabalho, num CD meu. Dominguinhos gravou essa música comigo. Eu tive a honra e o prazer de ter ele no disco comigo. Aí você olha e vê outro ícone do forró, Marinês, a rainha do chachado, com aquele triângulo, vestida de cangaceiro, com aquela voz poderosa. Então, pessoas que me ensinaram bastante aonde eu bebi da fonte. E outra coisa, muita gente renovando a cada geração. Tanto que São Paulo ratificou a nossa cultura de uma forma competentíssima quando fez há 10 anos atrás aconteceu o movimento universitário por admiração, por identificação, por respeito. Talvez assim eles não tenham a vivência daquelas letras que Luiz Gonzaga faz. Por exemplo, no meu pé de serra, deixei ficar meu coração, que saudade tenho, eu vou voltar para o meu sertão. Isso é uma pessoa que é do pé de serra, é do sertão. Mas o Tato já falei, escrevi seu nome na areia, o sangue que corre em mim sai da tua veia. Ou seja, ele já vem com outro tipo de poesia, outra linguagem, mas a essência da música, das linhas melódicas, dos ritmos, são bem regionais, entendeu? Antigamente, eram 8 baixos, zabumba e triângulo. Não tinha violão, cavaquinho, contrabaixo, guitarra, não tinha. E nos anos 90 vão surgir as bandas de forró, né?
E o que é interessante nesse processo é que as bandas de forró, né, vão ajudar bastante na divulgação dessa música a partir do momento que vão atingir um grande público na faixa urbana. Logo mais se torna maciça essa questão da música comercial. Teve um determinado momento que começaram a dizer que alguma coisa... Eu não tenho... que alguma coisa era forró. Não era forró. Né? Tem que ter um pouco da genética do forró. Não, mas tudo é forró? Ah, é o forró, é o moderno, tudo tem de moderno. Pois bem, aí eu digo assim, não tem problema, isso aqui pode existir e ser respeitado, mas por não ter uma relação forte com o forró, então não podia ser forró, devia ser chamado potó. Potó ficava ótimo também, por que não? Deixa o forró em paz. Eu até entendo, né? Os jovens se modernizando, né? O rapazinho aí, é como ele diz, brinquinho na orelha. Mas, assim, tocando a música nordestina, né? Eu acho que a gente não deve... tem que tocar, tem que mostrar a música para o mundo, né? Assim, não é nem para o mundo, a música do Nordeste, que, graças a Deus, é o que está acontecendo, né? Na Europa, o forró vai muito bem, obrigado. Nós detemos aquilo como patrimônio nosso. Mas esse patrimônio não pode ficar lá engavetado. E aí seria uma forma xiita de você enxergar os relacionamentos igual a religião, entendeu? A religião, ela é universal. Eu respeito a sua, você respeita a minha. Mas em todo lugar eu vou praticar essa religião, porque ela está em mim. Por exemplo, eu não sou sanfoneiro, né? Eu toco violão, mas sou forrozeiro. Então é um forrozeiro que gosta de tocar violão, um forrozeiro que toca violão, mas canta forró. Né? Eu canto forró desde da minha infância. Essa aqui, por exemplo, é uma música minha, chamada Forrofiano. Isso aqui é um forrozinho, ó. Manda de volta teu sorriso para mim. Manda dizer que vai querer me encontrar. O forró, ele não abre mão de tudo aquilo que já foi construído por nossos antepassados e muito acrescenta com o que acontece na atualidade. Pra esperar a alegria de te ver desembarcar. A obra de Gonzaga, ela só é gigante como é, né, graças a essa questão, que ele não abriu mão das melodias criadas pelo Velho Januário na sanfona, né? E junto a isso, ele vai trazer totalmente as adaptações urbanas. Então isso perpassa gerações. Tem músicas de Luiz Gonzaga, por exemplo, já tocadas pelo Velho Januário com mais de 100 anos. Quanto mais regional, para mim, mais universal. Quanto mais Luiz Gonzaga, mais o mundo vai apreciar. Ela requebrando as cadeiras no salão apimentado. O povo alvoroçado, fico desorientado e não quero mais parar. Forró, fiando na base da chinela grudadinho. Eu e ela bate de canela, requebrando as cadeiras no salão apimentado. O povo alvoroçado, fico desorientado e não quero mais parar.